Vocês estão se preparando para um concurso público. Obviamente, o objetivo de vocês é obter a aprovação no concurso público e, por fim, tomar posse num cargo público do município de Santa Maria. Tenho certeza que todos vocês têm, lá no fundo, algum objetivo altruísta com isso, já que ser servidor público é uma boa maneira de ser útil à sociedade, de ser útil à comunidade. No entanto, tenho certeza também que o objetivo maior de vocês é obter uma fonte de renda, é obter uma fonte de sustento, uma fonte de remuneração. Pois bem, os direitos e vantagens dos servidores públicos do município de Santa Maria também estão determinados na Lei 3326 de 1991. Aliás, vamos dar uma olhadinha apenas para efeito de curiosidade num contra-cheque de servidores para a gente começar a entender como é que funciona a remuneração dos servidores públicos. Aqui na nossa tela, nós temos um exemplo de um contra-cheque de um servidor público do município de Santa Maria, obviamente com os seus dados pessoais apagados para evitar exposições desnecessárias. Vejam, nós temos aqui um vencimento básico que corresponde ao valor fixo que recebe o servidor pelo exercício de suas atribuições. Mas além desse valor fixo, nós temos aquilo que chamamos vulgarmente de penduricalhos, ou seja, que são aquelas incorporações, aquelas parcelas que são incorporadas à remuneração do servidor. Nós temos avanços trienais, adicional de insalubridade, auxílio transporte, dentre outros tantos benefícios que são pagos aos servidores públicos. Tá bem, mas como é que funciona isso legalmente falando, juridicamente falando? Visto o contra-cheque, vamos então à Lei 3326 de 1991. O título 5 da Lei 3326 de 1991 fala justamente sobre os direitos e vantagens e começa falando sobre vencimento e remuneração. A partir daí, nós precisamos entender que vencimento corresponde ao básico, corresponde àquele valor fixo que recebe o servidor público pelo simples fato dele ser servidor público. É, portanto, um valor padronizado. Olha só, o artigo 64 nos diz que vencimento é a retribuição pecuniária paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo público. Vejam o que diz daqui para frente. Correspondendo ao valor básico fixado em lei, nunca inferior ao salário mínimo, estabelecido pela União aos trabalhadores urbanos e rurais. O que eu quero dizer? Vencimento é o valor básico, é o valor fixo, é o valor piso estabelecido por lei para aquele cargo público. Depois desse básico, nós teremos inúmeras outras incorporações. Ao valor básico, nós teremos incorporadas outras parcelas remuneratórias. Nós teremos parcelas de caráter permanente e nós teremos parcelas de caráter transitório. Parcelas de caráter permanente são aquelas que jamais poderão ser retiradas da remuneração do servidor. Por exemplo, os avanços trienais. A cada 3 anos de serviço, o servidor recebe um avanço trienal. As promoções. À medida em que o servidor vai sendo promovido, ele vai recebendo gratificações. Esses benefícios, essas vantagens, jamais serão retiradas da remuneração do servidor público. São, portanto, parcelas de caráter permanente. Por outro lado, nós temos algumas parcelas de natureza transitória, que são pagas eventualmente ao servidor público, mas elas podem ser retiradas, elas podem ser subtraídas da remuneração. Por exemplo, a adicional de serviço extraordinário, vulgo hora extra. O servidor trabalha em horário extraordinário, vai receber hora extra. Se na semana seguinte ele não exerce mais atividade extraordinária, ele não recebe hora extra. Pode, portanto, ser reduzido da sua remuneração. Adicional de insalubridade. Enquanto o servidor trabalha submetido a agentes insalubres, ele recebe o adicional de insalubridade. Parou de se submeter a agentes insalubres, ele deixa de receber insalubridade. Portanto, vejam, nós temos o vencimento, nós temos as parcelas de caráter permanente e nós temos as parcelas de caráter transitório. Vamos dar uma analisada. Olha só, artigo 65 vai nos dizer justamente isso.
Remuneração. O que é a remuneração? É o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e também das vantagens pecuniárias temporárias estabelecidas em lei. Que fique bem claro isso, senhores. Nós temos a remuneração, portanto, ela é composta pelo vencimento, mais as parcelas de caráter permanente, mais as parcelas de caráter transitório, temporários. Dito isso, eu vou até o artigo 67, só para fixar um pouquinho, depois eu volto para o 66, diz o artigo 67, os vencimentos dos servidores públicos municipais, acrescidos das parcelas, das vantagens de caráter permanente, são irredutíveis. Senhores, a pergunta que fica é, a remuneração ela é redutível? É. Por quê? Porque eu já disse, a hora extra ela pode ser retirada. Eu já disse, o adicional de insalubridade pode ser retirado. Então, a remuneração ela é redutível? É. O que é irredutível? São os vencimentos, que é o básico, aquele fixo, né, estabelecido em lei, mais as parcelas de caráter permanente, que essas não podem ser retiradas da remuneração do servidor. Então, mais uma vez, artigo 67. Os vencimentos dos servidores públicos municipais, acrescidos das vantagens de caráter permanente, são irredutíveis. Mas que fique bem claro, a remuneração ela é redutível sim. Agora sim, voltando ao artigo 66. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelo prefeito. A regra é muito simples. Em Santa Maria ninguém ganha mais do que o prefeito, não no serviço público. Ora, senhores, por uma questão muito óbvia. Se o chefe do Poder Executivo Municipal é o prefeito, por que os subordinados vão ganhar mais do que o prefeito? Não pode. O artigo 66 estabelece como teto de remuneração, portanto, o subsídio percebido pelo prefeito. Tá bem? Artigo 68. Os vencimentos referentes aos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores ao do Executivo. Aqui nós temos um pequeno problema que é de aplicabilidade desse dispositivo. Por quê? Porque nós não temos cargos equivalentes. Não existe, aquele cargo lá da Câmara de Vereadores é equivalente a esse aqui do município, da Prefeitura Municipal. Não, está errado. Não existe. Não existe, portanto, uma equiparação entre os cargos. Está bem, mas o que está dito aqui? Está dito que, em regra, os servidores do Legislativo não podem ganhar mais do Executivo. Por quê? Porque é o Executivo quem tem a chave do cofre. É o Executivo quem arrecada tributos. É o Executivo quem administra os recursos. Portanto, em regra, deve ser o Executivo a balizar a remuneração do Legislativo. De maneira que a remuneração do Legislativo deve ser baseada na remuneração do Executivo. Tá bem, mas como eu lhes falei, não existe uma equiparação de cargos de maneira que, nós temos o técnico do Poder Executivo, portanto o técnico do Legislativo vai ganhar a mesma coisa ou menos. Não existe uma equiparação. Então a própria aplicação do artigo 68 ela é um pouquinho complicada na prática. Mas, para efeito de concurso, tá certíssimo. Tá bem? Para efeito de concurso, tá certíssimo. Vamos jogar com o regulamento debaixo do braço. E vamos prosseguir. Parágrafo 1º, aqui de vital importância. Inclusive, nós temos aqui inúmeros dispositivos da Constituição Federal transcritos aqui nessa lei. É bom ficar bem claro. É vedado a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração pessoal do serviço público. Olha só, é vedado. Vedado significa proibido. A vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no caput e no parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição Federal. Muito bem. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo mais ou menos o seguinte. Senhores, não é porque o cargo X ganha aumento que o cargo Y vai ganhar também.
não existe vinculação. Não existe vinculação, tá? Começa por aqui, eu vou pegar um exemplo. Na minha advocacia, chegam muitos servidores e dizem, olha, quando eu cheguei no serviço público eu ganhava 10 salários mínimos. Agora eu estou ganhando 4 salários mínimos, quero entrar na justiça. Eu quero a vinculação do meu salário, do meu vencimento a 10 salários mínimos. Tem direito? Não. Por quê? Porque está dito aqui, é vedada a vinculação para efeitos remuneratórios. Eu não posso vincular. Algum tempo atrás, existia uma lei no município de Santa Maria que estabelecia que os vencimentos, que os subsídios dos vereadores eram vinculados a 50% aos subsídios dos deputados estaduais. Essa lei foi julgada inconstitucional. Essa lei ela não vale. Por quê? Porque nós temos aí uma vinculação. Não pode ter vinculação. Eu não posso dizer que a remuneração do cargo X é de 15% a menos que a do cargo Y. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque isso estaria ferindo o artigo 68, parágrafo 1º da Lei 3326 de 91. Peguemos um outro exemplo. Os técnicos da Secretaria de Saúde ganham aumento. 10%. Vamos supor. Aí os técnicos da Secretaria de Educação dizem, opa, eu também quero. Equiparação, temos que equiparar. Pode isso? Não. Não pode. Por quê? Porque não existe, é proibida qualquer hipótese de vinculação ou de equiparação de vencimentos para efeito de remuneração. Parágrafo 2º. É assegurado aos servidores da administração municipal isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder. Senhores, eu estou falando de isonomia. Isonomia é tratamento isonômico, é tratamento parecido, é tratamento de acordo com os mesmos critérios, de acordo com as mesmas normas. Não significa equiparação, não é isso. Ou assemelhadas no mesmo poder ou entre servidores do poder executivo e legislativo. Ressalvadas as vantagens de caráter individual. Como assim vantagens de caráter individual? Por exemplo, os avanços trienais. A cada 3 anos de serviço, o servidor receberá avanços trienais. Isso é individual. Se o cara está lá há 9 anos, vai receber 3 avanços trienais. Se o cara está lá há 15 anos, vai receber 5 avanços trienais. Isso é individual, isso é de cada servidor. E as relativas à natureza ou ao local do trabalho. Existem algumas gratificações que são relativas à natureza ou ao local do trabalho. Por exemplo, a gratificação pelo exercício de atividade em local de difícil provimento. O cara vai ser professor numa escola lá na Conchinchina. Lá no interior do interior do interior do interior. Ele vai receber uma gratificação para isso em função da dificuldade de chegar lá. Existe essa possibilidade? Sim. Mas tirando essas hipóteses, tirando essas vantagens de caráter individual, tirando essas ligadas à natureza ou ao local do trabalho, é assegurada a isonomia na forma de cálculo da remuneração dos servidores públicos do município de Santa Maria. Artigo 69, a relação entre valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores é estabelecida em lei. A própria Lei 3326 não especifica isso, portanto nós não vamos entrar no mérito. Artigo 70 é de grande importância. Diz aqui, o servidor perderá, ele terá descontado da sua remuneração a remuneração dos dias em que faltar injustificadamente ao serviço, bem como dos dias de repouso da respectiva semana. Nós já vimos isso. O servidor faltou ao trabalho na terça-feira, ele vai ter descontado aquele dia de falta. Desde que ele falte injustificadamente. Ele vai ter descontado aquilo. E mais, ele vai ter descontado um dia de trabalho correspondente ao repouso semanal remunerado. Está aqui. Ainda, a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 30 minutos, mesmo quando justificado. Imaginem o seguinte, senhores. Eu estou saindo para o trabalho
Furou o pneu do carro. Furou o pneu do carro. E aí eu fico lá 1 hora trocando o pneu do carro. Chego atrasado. Justifico. Essa é uma justificativa plausível? É. Mas significa que vão me abonar esse atraso? Não. Vai perder a remuneração, sim. Vai perder a remuneração, sim. A não ser que ele compense. A não ser que ele compense. Então, a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 30 minutos. Vamos pegar um segundo exemplo. Imaginem que eu estou trabalhando e aí o meu irmão me liga dizendo: olha, o meu pneu furou, vem me ajudar. E aí eu saio mais cedo do trabalho para ajudar ele. É uma saída antecipada. Eu vou ter... Existe justificativa para isso? Pode ser. Tá, ok, existe. Mas isso por si só me dá direito a não trabalhar? Não. Eu vou ter descontados esses valores, sim. Tá bem? E metade da remuneração na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 175. Vamos dar uma analisada agora no parágrafo 1º do artigo 175. O artigo 175, conforme nós podemos ver aqui, fala sobre a penalidade de suspensão. Suspensão dos servidores públicos. O que é a suspensão? É uma punição em que o servidor ele fica, obviamente, suspenso dos trabalhos e tem a sua remuneração suspensa, cessada. Ele fica sem remuneração nenhuma. Mas, olhem o que diz o parágrafo 1º desse artigo 175. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. O que eu quero dizer? Na suspensão, o servidor público simplesmente fica sem trabalhar e fica sem receber. Mas a administração pública pode chegar para o servidor e dizer: ó, servidor, seguinte, se tu quiser continuar trabalhando, beleza. A gente troca essa suspensão por multa de 50% da sua remuneração. É isso a que se referia o desconto que nós vimos agora há pouco. Então, conforme diz o artigo 70, o servidor perderá metade da remuneração na hipótese de troca da sua suspensão pela pena de multa. Estamos falando aqui justamente da troca pela multa, da multa, conversão da suspensão em multa. Artigo 71. Salvo por imposição legal ou mandato judicial. Esse mandato judicial aqui ficou sensacional. Não é mandato, é mandado. É mandado. Vejam, o próprio legislador santamariense é uma peça, né? Nenhum desconto incidirá sobre remuneração ou provento, tá? Apenas a título de esclarecimento, provento é de aposentado. Remuneração é de servidor na ativa. Senhores, só duas coisas podem determinar descontos na remuneração dos servidores. Primeiro, imposição legal. Uma lei pode impor, por exemplo, a lei que fala sobre imposto de renda. Já determina o desconto na fonte. A lei que fala sobre contribuição previdenciária já determina na fonte. Já determina o desconto lá. A lei determina. Ou então por mandado judicial. Mandado, não é mandato. Mandado judicial. Ou por mandado judicial. No caso do servidor ter cometido danos ao erário. No caso do servidor público ter desviado o dinheiro público. No caso do servidor público ter cometido um erro que causou lesão. Pode-se descontar da sua remuneração? Pode, desde que haja uma ordem judicial para isso. Pode a administração pública simplesmente fazer o desconto? Não, não pode. Agora, olha só, pode o servidor autorizar? Também ele pode. Agora, a administração pública, por conta e sem ordem judicial, não pode fazer desconto nenhum. Então, o que eu preciso para ter um desconto na remuneração do servidor público? Ou uma ordem legal ou um mandado judicial. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração. O servidor pode autorizar,
né, consignação em folha de pagamento para pagar um credor, para pagar um financiamento, para pagar um consórcio, para pagar a pensão alimentícia do filho. A própria prefeitura, o próprio município já vai fazer o desconto não, já vai fazer a separação, a parte do valor. Prosseguindo. Artigo 72. As reposições devidas à fazenda municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, corrigidas monetariamente mediante desconto em folha de pagamento. Olhem só, aqui. Reposições devidas à fazenda municipal. Vamos imaginar o seguinte, eu sou o servidor público, sou o motorista da prefeitura. Vamos imaginar que eu, dirigindo, bati o carro por culpa minha. Eu fui o culpado, eu fui o errado, eu bati o carro. Eu tenho que devolver aquele dano que eu causei ao erário, eu tenho que devolver aquele prejuízo. Esse prejuízo, essa reposição à fazenda poderá, vejam, olha o que diz aqui, poderão. Eu vou colocar aqui, inclusive, uma anotação para dizer que é uma possibilidade, é uma faculdade, é uma autorização, não é uma imposição. Poderão ser feitas em parcelas mensais, corrigidas monetariamente, mediante desconto em folha de pagamento. O próprio servidor pode dizer, administração, puxa, bati o carro, mas tudo bem, desconta no meu salário, desconta no meu vencimento. Pode isso? Pode. Vejam, eu falei aqui, pode, poderão, é uma faculdade. O próprio servidor pode pedir, por favor, façam o desconto na minha folha de pagamento. Ele próprio pode fazer essa solicitação, portanto. O valor de cada parcela não poderá exceder a 20% da remuneração do servidor. 1/5, portanto. 1/5, portanto. Certo? Eu vou pular para o artigo 73. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua disponibilidade cassada terá de repor a quantia de uma só vez. O cara está devendo para o município. O cara é demitido ou o cara é exonerado. Vai descontar da onde? Vai descontar da sua remuneração? Claro que não, ele vai perder a remuneração. Então, o que vai acontecer? Ele terá de repor a quantia de uma só vez. Terá de repor a quantia de uma só vez, é o que diz o artigo 73. A não quitação do débito implicará a sua inscrição em dívida ativa. Inscrição em dívida ativa é o procedimento necessário para o ajuizamento de uma ação judicial de execução fiscal, que é a maneira como a administração pública cobra na justiça os seus créditos junto aos seus devedores. Senhores, essa parte preliminar com relação aos direitos e vantagens que dizem respeito aos servidores públicos do município de Santa Maria. Quer saber mais sobre a Lei 3326 de 1991? Então, vem comigo que eu te explico.